Boa tarde a todos. A minha conexão caiu. Desculpe-me. Vamos reiniciar aqui com o professor Jonathan. Sejam bem-vindos novamente. Como essa ficará salva, eu vou apresentá-lo novamente e ele retoma a fala, tudo bem? Jonathan é bacharel em administração de empresas, trabalha como professor de departamento pessoal desde 2009 e atualmente é empresário na área contábil, realizando trabalhos também em gestão de pessoas, e-fiscal e diversas leis trabalhistas. Então, eu convido o professor Jonathan novamente para voltar aqui, bater um papo conosco. Espero que a minha conexão permaneça. Internet de interior, gente, vocês conhecem. Aproveitem e já mandem um aviãozinho aí para os seus colegas, para aqueles que estão em dúvida sobre qual curso vão fazer, vão prestar agora, mandar o Enem. Onde você está, Lênio? Interior também? Voltei? Jonathan, desculpa, caiu aqui tudo e eu retomei, aí eu reiniciei para esta ficar salva, tá? Tem Pode problema nenhum. retomar a sua fala. Fique à vontade. Não, beleza. Eu demorei a perceber que tinha caído, porque eu me empolguei falando aqui, como Duas diz, horas depois. 2 horas depois, como diz o professor Clóvis de Barros Filho, um filósofo que eu amo, brasileiro, ele fala que ele ama muito quando ele explica. Eu sou exatamente assim. Eu adoro o som da minha voz, eu amo muito o que eu falo. Eu adoro, eu entendo muito bem quando eu mesmo explico. Então fica fácil se apaixonar pelo que eu estou falando e eu nem percebo. Mas bem, A autoestima não, autoestima leva tem, nisso. autoestima total. Quem vai se formar em administração entenda uma coisa: a autoestima tem que ser muito elevada, quase o nível da arrogância. Olha só, Ok, vamos lá. como eu falava, a administração, diferente do, dos demais cursos, né, da ciência exata, ela não é uma ciência exata, é uma ciência social, que está ligada ao tratamento com as pessoas e com as organizações. As organizações são formadas de pessoas. É claro que você vai ter cálculo, mas é muito mais ligado ao tratamento com os indivíduos do que propriamente com os cálculos financeiros. Bem, antes de eu aprofundar no que a gente vai ver na administração, se fosse um pré-requisito, né, quero deixar gravada essa frase, se fosse um pré-requisito ser bom em cálculo para cursar administração, com certeza a Rebeca teria chamado outra pessoa. Porque cálculo não era o meu forte no ensino médio, eu vou falar mais para frente. Mas tratar as pessoas, esse sim era meu forte. Então, olha só, quem está fora da profissão de administração ou está fora do curso, às vezes tem a visão equivocada de que quem faz administração não sabe o que é da vida ou não sabe o que escolher. Tem uma certa verdade nisso. Algumas pessoas entram na administração sem saber direito o que vão aprender ou como que vão atuar no mercado. Às vezes nem sabe o que é administração ou o que faz um administrador. Mas como precisa de um curso superior, acaba entrando nessa área. Realmente, a faculdade de administração, ela abre portas para a gente, ok? A faculdade de administração, ela dá uma visão geral sobre uma série de áreas da vida. Por isso que é muito comum você encontrar alguém que é formado em administração e depois da faculdade foi fazer outra área na vida, porque acaba ampliando muito a visão. Então, quando nós estamos na faculdade de administração, é nos apresentado esse curso abrangente, vai passar por diversas áreas, e você vai ter que escolher uma dessas áreas para você se especializar nela. Por ser muito amplo, você acaba tendo
às vezes uma dificuldade de se encontrar. Mas quando você encontra a área específica, a área que você quer atuar, você é apaixonado por aquilo, é muito bom de você trabalhar. Eu uso muito o meu exemplo pessoal. Eu me especializei em gestão de pessoas. Como era bom de tratar com as pessoas, então eu migrei para essa área, a área do direito trabalhista, que está ligado ao departamento pessoal, ao RH ali, não? Então, por ser um curso muito procurado, você tem que ter uma outra coisa na mente. O curso de administração tem uma ampla concorrência no mercado de trabalho. Hoje, a administração é o curso mais procurado. Então, se você está entrando nessa área, achando que inicialmente você vai ganhar rios de dinheiro, não é bem assim que funciona. No início, você vai ter muita dificuldade para ingressar no mercado de trabalho. Todas as vagas exigem experiência. Por isso é importante você ter em mente que você vai ter que adquirir essa experiência, principalmente ao longo do seu curso. Estágios, isso é muito importante para que quando terminar a faculdade, você já tenha uma ponte para ingressar no mercado de trabalho. Okay? Quanto mais experiência, mais chance você vai ter de ganhos financeiros altos, ou até mesmo ganho financeiro. Não precisa nem ser alto. Mas a experiência vai te dar dinheiro para você ter mais experiência, fazer mais cursos, nichar mais ainda o seu mercado, até você ser ou um especialista na área, ou criar um negócio. Aqui você tem infinitas possibilidades. Na administração, no curso, de forma geral, você vai ver sobre gestão empresarial, área financeira. E aí, na área financeira, você pode ampliar. Você pode atuar tanto como um gestor financeiro, ou no mercado de ações, corretor de imóveis, vendedor. São infinitas possibilidades. Você pode atuar na área de logística, meio ambiente, agronegócio, empreendedorismo, abrindo o seu próprio negócio, consultoria, é um pouco da área que eu atuo hoje, marketing, gestão de pessoas, enfim. Você vai nichar dentro dessas áreas. Jonathan, pode falar. Tem sempre assim um questionamento que é feito, principalmente dos alunos que ainda estão no ensino médio, não sabem que carreira cursar, e falam, administração é para quem é filho de empresário, é para quem já tem uma empresa, e aí o menino vai só gerir o que o pai já tem. O que você me diz sobre isso? Doce ilusão. Doce ilusão. Isso não é verdade. É claro que existe pessoas que a família tem um negócio, que o pai paga ali a faculdade para o filho estudar, mas geralmente não é assim. Geralmente, o filho de alguém que tem alguma fortuna, alguma empresa, ele não quer atuar naquela área, ele quer fazer outra coisa. E não é necessariamente você ter uma empresa que faz você um administrador. A profissão do administrador é uma profissão regulamentada. Hoje, para você exercer o cargo de administrador de uma empresa, é preciso ter a carteirinha lá do CRA para você exercer a profissão. Senão, você está correndo o risco do exercício ilegal da profissão. Então, um administrador, ele não é o cara que tem uma empresa ou que a família é rica e ele precisa gerir o negócio. Como eu disse, a área de atuação é enorme. Às vezes você faz administração e nem empresa você quer abrir. Você quer atuar em outra área. Você acaba abrindo uma empresa porque você precisa emitir nota fiscal para os seus clientes da administração, aí você acaba abrindo uma empresa. Por exemplo, a consultoria. A consultoria é uma área riquíssima, que dá muito dinheiro. As pessoas pagam um bom dinheiro para você ensinar algo que você sabe ou uma área que aquela empresa precisa. Por exemplo, atualmente eu estou dando uma consultoria na área exclusiva de departamento pessoal para um supermercado aqui na região de Goiânia que teve que mandar embora o gestor do departamento pessoal e a pessoa que assumiu o departamento ela não tinha tanta experiência. Então, ela precisa da consultoria. E lá eu vou ensinar eles a gerir o departamento pessoal. Cumprir prazos, cumprir regras, esse tipo de coisa. E eles pagam muito dinheiro. Então,
para atendê-los, eu preciso emitir nota fiscal. Para emitir nota fiscal, eu preciso abrir uma empresa, né? Ou emitir como pessoa física, mas é mais fácil você emitir como uma empresa. Então, querendo ou não, a administração ela vai te levar a ter um negócio chamado você. Você é o produto. Você é o negócio. Quanto mais você sabe vender esse produto, eu quero falar mais para frente sobre você saber falar em público, é extremamente importante para você poder vender bem seu produto. Então, tira isso da sua cabeça que a administração é para filhinho de papai, a administração é para quem já tem empresa, quem é rico. A administração é para quem quer ser organizador, quem é bom em planejamento, controle, ou aquela pessoa que sabe falar em público, sabe que ela tem algo a oferecer e ela precisa de uma ideia, ela precisa conhecer mais coisas para ampliar o seu know-how para poder atuar. A administração vai te ajudar em diversas áreas. Bem, então, dentro dessa área da administração que você escolher, você vai traçar seu caminho. Eu achei muito interessante a fala da professora de biologia, quando ela falou que o que vai determinar se você vai ter dinheiro é o caminho que você traçar. Você tem que ter uma estratégia. Você não pode simplesmente acontecer dentro da faculdade. Você vai ter que traçar um plano para que aquilo no futuro te traga dinheiro. E quando eu entrei na administração, foi muito assim. Eu tinha uma ideia do que eu queria fazer e eu tracei o meu caminho. É claro que com o tempo, a experiência, o know-how, vai fazendo você adaptar esse caminho e até mesmo mudar de rota para ter um outro objetivo. Mas você precisa traçar esse caminho inicial. Então, quanto mais experiências, quanto mais cursos, mais chance você tem de se dar bem nessa profissão. Ok? Como eu disse anteriormente, o curso de administração tem um salário baixo inicial. Mas o diferencial, né, diferente de algumas profissões, o curso de administração não tem um teto de ganho. Aqui as possibilidades são infinitas. Você pode começar ganhando R$ 1.200 como auxiliar administrativo e, no futuro, se tornar um CEO de uma empresa ou um ensino palestrante e ganhar aí 100, 200 mil reais por mês ou até por semana. Mas tudo vai depender de você. Né? Quanto mais você se dedicar à profissão, mais ganhos financeiros você vai ter. Então, aqui não há milagre. Não é um caminho fácil e também não é um caminho simples. Para você chegar a ganhar 100 mil reais por mês, você tem que entender que é um caminho longo. Você precisa de muita coisa. Eu fico muito triste quando eu vejo alguém se formando e entrando numa empresa e pensando, nossa, eu devia ter feito outra coisa na vida, porque eu me formei para ganhar R$ 1.200, mas a pessoa está na primeira semana do emprego. Ela já quer entrar como gerente na empresa. Não é rápido, não é fácil, precisa ter muita paciência. Okay? Eu sempre comento da sua história, Jonathan, porque assim, a da sua e dos professores com os quais a gente conviveu na época do Sebrae. Porque a maioria dos professores dessa escola, gente, de que eu e o Jonathan fazíamos parte, foi aluno. Eles entraram lá, adolescentes, para fazer curso de assistente administrativo, porque queria achar um emprego. E aí cresceram tanto que se tornaram professores da instituição, e foi esse trabalho que os ajudou a se formar. Então, assim, a gente às vezes acha que está num curso, numa faculdade remota, de interior, distante, uma licenciatura, e isso não vai agregar nada na vida, ou uma administração que é um curso mais amplo, mas na verdade é o que nós sempre pontuamos, depende do que você faz com o curso que você faz. O que você falou é extremamente importante. Eu fui um desses alunos. Como eu disse, eu era um entregador de gás. Depois eu fui auxiliar de panificação. Depois eu fui auxiliar de costura, virei costureiro, com salário de costureiro. Comecei a pagar os meus cursos lá no Sebrae. Gostei tanto que depois eu fui contratado pelo Sebrae para vender curso. Mas ainda só com ensino médio. Aí eu comecei a fazer o curso de assistente administrativo. Gostei tanto daquilo, principalmente da área de departamento pessoal. Ela me encantou de uma forma que eu já tinha começado a faculdade de biologia
Eu paro a faculdade de biologia, me inscrevo pelo ProUni, eu fui bolsista também da faculdade, numa faculdade de interior, que é lá em Trindade. Trindade. Ganho a bolsa, começo o curso de administração, viro professor, e com o tempo as coisas vão acontecendo. Depende muito da gente, a forma que a gente faz o curso. Para você ter sucesso na profissão, são N fatores. Mas o principal é a forma que você age durante o seu curso. A forma que você estuda, a forma que você se dedica. O estudo vai ditar, e muito, a forma que vai ser a sua carreira. Principalmente, se assim como eu, você não nasceu em berço de ouro. Você tem que dividir a sua atenção entre estudo e trabalho, assim como foi para mim. Eu estudei e trabalhei toda a faculdade. Mas a forma que eu agia, a consciência que eu tinha durante o curso me ajudou bastante. Fez com que um dos outros fatores, que é a sorte, quando ela apareceu para mim, eu tivesse pronto para agarrar a oportunidade. Então é possível tanto ingressar numa grande empresa, como criação própria. Claro que você vai precisar, além da sua dedicação, como eu falei, muita sorte e contatos. Durante o seu curso, estabeleça pontes e contatos com as pessoas. Tem uma palavra que a gente usa muito em administração, que é network. Network nada mais é do que contato. Você ter comunicação, relacionamento com a pessoa. Quanto mais network, mais chance você tem ou de ingressar no mercado, ou se perder o emprego no futuro, ter uma recolocação, porque as pessoas te conhecem. E eu vou te falar, o network e a minha habilidade de falar em público me arrastou a minha carreira toda. Eu costumo brincar com esse cara, eu não planejei a minha carreira. Minha carreira foi acontecendo. A oportunidade aparecia e eu estava pronto. Porque quando eu estava, tanto na faculdade, ou em empresas que eu entrei como auxiliar, eu sempre quis fazer tudo que as pessoas não queriam fazer. Quando eu entrei, por exemplo, na Soma Contabilidade, eu saio do Sebrae como professor para entrar como auxiliar de departamento pessoal na Soma Contabilidade aqui em Goiânia. O Vitor Bonin, nunca vou esquecer, me deu oportunidade, sem experiência prática. Ele confiou no meu conhecimento teórico das aulas, me deu oportunidade. E tudo que ninguém queria fazer, eu queria. Precisava ir na Receita Federal para resolver algum problema, eu ia lá. Precisava fazer uma homologação de uma rescisão, eu fazia. Por quê? Eu queria experiência, eu queria aprender. Eu estava sendo pago para aprender. Então, traçar esse caminho, aproveitar essas oportunidades e adquirir experiência vai fazer toda a diferença. E quanto mais relacionamentos positivos você tiver, vai te ajudar a ter oportunidade, ok? O principal elemento para você ter sucesso nessa carreira não é a sorte, é a dedicação. Quanto mais se dedicar, mais estudar, mais se aprofundar na área, quanto mais cursos você fizer, mais relacionamentos nessa área você tiver, quanto mais experiência você adquirir, mais chance você vai ter de, quando a sorte trouxer a oportunidade para você, você aproveitar essa oportunidade. Ok? Como eu falei, por ser muito abrangente, é comum você achar que a faculdade de administração é um curso fácil. Ah, não, todo mundo que faz administração é fácil fazer. Realmente, comparado com alguns outros cursos, ela pode ter um grau de dificuldade menor. Mas não se engane. É um curso que tem que ser feito muito bem feito. Ele exige dedicação como qualquer outro curso. Principalmente na área que você tem dificuldade. A área que eu tinha dificuldade era a de cálculo. Eu já saí atrás dos meus colegas, porque eu fiz no ensino médio péssimo. Eu era um péssimo aluno no ensino médio. Eu não estava fazendo networking. Eu era um péssimo aluno. Eu fazia muito networking. Era muito conhecido. Mas a matemática era muito precária. Não por culpa da escola. Era uma das melhores escolas da região que eu morava, mas a minha dedicação não era tanta. Quando eu entro na faculdade, eu sinto isso. Aposto que todo mundo que entrou na faculdade pensou, eu devia ter estudado mais no ensino médio. É muito comum a gente ouvir isso. Comigo não foi diferente. Então, quando eu entrei na faculdade, tinha dificuldade com cálculo,
Por causa disso, eu tive que me dedicar mais do que os meus colegas. Então, eu tinha que passar mais horas estudando. Então, quanto mais eu estudava cálculo, mais eu aprendia. As outras áreas, como eu tinha uma facilidade maior, não que era fácil, mas eu tinha uma facilidade maior, eu conseguia levar com mais tranquilidade. Mas lembro de diversas vezes, eu, à noite, às 11 da noite, depois que chegava da faculdade, lá abrindo o YouTube, pesquisando videoaula sobre aquele tema, até ele entrar na minha cabeça. Foram muitas horas de dedicação. Então, como eu disse, não é fácil. Uma outra coisa que um futuro administrador tem que gostar muito é de ler. A Rebeca é da área das letras, ela sabe a importância da leitura, e ler é tão importante, ou até mais importante, que os cálculos para o administrador. Por se tratar de um curso muito teórico, você vai ler muito. Sempre pense que o seu concorrente, seu colega do lado da sua sala, ele está lendo mais que você. Então, se dedique à leitura. Jornais, revistas, livros, não só matérias da sua área. Pois um bom administrador, ele tem conhecimento de várias áreas e sabe opinar sobre vários assuntos. Uma coisa que é recorrente aqui onde eu atuo, que é em Goiânia, com os meus colegas, alunos, é a seguinte frase: o Jonathan, ele sabe opinar sobre todo o assunto. Todo o assunto eu consigo opinar porque eu tenho uma visão ampla sobre vários temas, muito por causa da leitura. Então, ter um bom repertório para boas conversas vai te ajudar no seu network. Você precisa sair do básico, do papo raso. Isso não pertence mais a você, ok? Esse negócio de barzinho de boteco, opinião de boteco, para você não vale. Você tem que ter opiniões formadas. Você tem que ter conhecimento daquilo que você está falando. Você não pode se basear ao dar uma opinião daqui para frente, como acadêmico, administrador, sobre qualquer área que você for atuar. Você não pode dar mais opiniões pautadas em achismo. Suas opiniões têm que estar pautadas em fatos, ok? Isso é muito importante, porque isso vai diferenciar você, que está opinando, administrador, do restante da população. Ter um bom papo é excelente. Você ia falar alguma coisa, Rebeca? Eu ia responder o Lênio. Estou perguntando, isso vale para os matemáticos também. Lênio, leitura nos ajuda a ser pessoas melhores. E se somos pessoas melhores, consequentemente seremos profissionais melhores. Então, não adianta a gente achar que entra no curso e só vai estudar aquilo. O pessoal da matemática, que também atua em empresas, assim como os administradores, acha que precisa só fazer cálculo. Aí chega na faculdade, tem as disciplinas pedagógicas, que, por incrível que pareça, são aquelas que eles têm mais dificuldade. Mas são disciplinas teóricas, é preciso ler. Vocês vão precisar desenvolver a escrita para escrever o TCC, para fazer pesquisa. Vão precisar desenvolver a habilidade de fala, de comunicação. E tudo isso a gente consegue lendo. Então, mesmo quem é mais para o lado das exatas, é importante, sim, se manter atualizado, manter um repertório de leitura bacana. Tem alguém perguntando aqui: no começo do meu curso de matemática, eu tinha uma grande dificuldade, depois de tantos erros, hoje estou mais familiarizado com o curso, mas me dediquei bastante e nada é fácil nesse mundo. Exatamente, Lucas. Sem dedicação não adianta. Pode ser medicina, gente, que você não vai ser bem sucedido. É o curso. Não é o curso. É você que é responsável por isso, né? Exatamente. É sempre a gente que é responsável por tocar a nossa carreira. Não importa o curso que você está fazendo, se você não se dedicar, você pode ter certeza que alguém está se dedicando e essa pessoa vai tomar o seu lugar. Você pode ter certeza que você vai trabalhar para essa pessoa, né? O único tema que eu, Jonathan, tenho dificuldade, e eu nem gosto de estar numa rodinha que está falando desse tema, é sobre futebol. Futebol é um tema que não entra. Mas os mal dos nerds. Política, fala de videogame para ver. Videogame, série, eu sei opinar mesmo. Tenho opinião formada sobre quase tudo, mas mudo de opinião constantemente também. Bem, a minha história com a administração, como de muitas pessoas, começou sem querer.
como eu falei, eu era aluno de biologia, decidi mudar meu curso completamente para administração, pelas oportunidades que a administração já estava me apresentando, e eu simplesmente me apaixonei, porque a administração me levava muito para uma área que eu gostava, que era de falar em público. Eu já tinha habilidade de falar em público que eu desenvolvi nos meus anos de igreja, né, que eu pregava, enfim, sou muito desenvolto com isso, mas isso me ajudou também na administração. Os meus colegas de faculdade me disputavam na hora de apresentar, por exemplo, um seminário. Porque, primeiro, eles sabiam que eu ia fazer a maior parte do trabalho. Segundo, o meu seminário era sempre um show. Como eu disse, na administração você precisa ser confiante. À beira da arrogância. Modéstia nenhuma. Modéstia nenhuma. Eu sou muito bom para falar em público. Então, se você tem dificuldade de falar em público, comece a treinar. Comece na frente do espelho, porque isso vai te ajudar. Toda oportunidade que você tiver de falar em público, aproveite. Passe vergonha agora, enquanto você é aluno, para não passar vergonha lá na frente quando você for profissional. Então você vai ouvir, nossa, ficou 4 anos na faculdade de administração e não consegue apresentar um trabalho, não consegue falar em público. Então, dedique-se. A palavra aqui é essa. Dedique-se. Sempre, Jonathan, sempre. Jonathan, eu estava lendo, e aí para a gente fechar nosso raciocínio, eu estava lendo esses dias, e você que atua na área de gestão de pessoas sabe muito sobre isso, que hoje em dia os profissionais que o mercado precisa não são mais profissionais apenas técnicos, porque tem muita gente aí se capacitando, tem cursos de diversas formas disponíveis. Mas a grande deficiência, é relacionamento interpessoal. E relacionamento interpessoal está totalmente ligado com a comunicação. Então saibam, não basta vocês terem conhecimento técnico da área. Se vocês não souberem trabalhar em grupo, se vocês não souberem se comunicar com o cliente, se vocês não souberem se relacionar, há uma grande chance de outra pessoa ser escolhida, e às vezes com um currículo pior que o seu, mas que tem essas habilidades. Eu tenho um exemplo para dar sobre exatamente isso que você falou. Quando eu fiz a minha entrevista, que eu falei agora há pouco, lá na Suma Contabilidade, eu era o candidato com o pior currículo. Não que meu currículo era ruim, mas eu só tinha experiência teórica. Ali em volta, junto comigo, tinham pessoas com conhecimento técnico, formadas já, e eu ainda cursando. E o que foi o diferencial foi a minha habilidade de fala. Foi eu saber me apresentar, vender o meu peixe, como a gente diz. Eu falava muito bem, eu explorei as minhas qualidades como conhecedor teórico do direito trabalhista, que é na área de departamento pessoal, é extremamente necessário. E durante a entrevista, eu nunca vou esquecer, tinha um rapaz que ele era formado em direito. E aí ele falava, e quando eu entrei na sala e eu vi aquela galera já no outro nível, eu pensei, não sei, aqui não vai rolar. Durante a entrevista, não, aqui vai rolar sim. Pelo menos na minha experiência, isso aqui vai se transformar. E eu comecei a falar, comecei a demonstrar o que eu sabia. No final, o entrevistador disse, olha, eu queria fazer uma prova com o Jonathan, dos conhecimentos teóricos, os demais estão dispensados, muito obrigado. E aí eu pensei, meu Deus do céu, nem eu esperava por isso. Fiz a prova, o rapaz ainda do direito pensou, não, mas ele falou assim, eu posso fazer também essa prova. Aí a moça, não, a gente gostou do que ele apresentou, a gente vai ficar com ele hoje. Então, o seu currículo, às vezes, não é o melhor, mas se você souber se apresentar, vai fazer toda a diferença. Se tem dificuldade em falar em público, sabe que isso é um bloqueio seu, procura um psicólogo, faz uma terapia, vê o que você pode melhorar nisso, que vai ser muito importante você saber falar em público. Okay? E eu reforço. Como diria o grande pensador Rock Lee, do Naruto, o esforço prevalece sobre o dom natural.
dedicação é que vai ser um divisor de águas para você nessa carreira da administração. Não vá a bares durante o horário da sua aula, esqueça a farra, dedique-se totalmente ao seu curso, à sua profissão, e você não vai se arrepender, ok? Planeje, organize, coordene, controle a sua vida, decida o caminho que você quer trilhar. Dificuldades vão aparecer, mas você precisa se adaptar para você vencê-las, e não apenas ganhando dinheiro, e sim construir uma história de sucesso, é que você vai olhar para trás e vai ficar orgulhoso da pessoa que você se tornou. E lembre-se, só tem uma chance de fazer a sua vida dar certo. Você só tem uma vida, então faça bem feito, porque é você que está fazendo. Muito obrigada, John. Sucesso, continue sempre trilhando esse caminho do bem, esse caminho da dedicação. Espero que tenhamos outras oportunidades de compartilhar conhecimento. Sim, gratidão mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Abraço. Como eu sempre digo para os meus alunos, um beijo no cu, cotovelo de cada um de vocês e até a próxima. Tava com muita saudade de ouvir isso. Gente, eu vou finalizar aqui a live com o Jonathan e vou iniciar a nova live sobre o curso de pedagogia com a professora Cleópatra. Tchau, tchau, John. Foi um prazer. Tchau. Abraços.